Meus caros amigos e amigas, estamos aqui para começar mais um programa Pergunte e Responderemos. O nome do programa já diz tudo. Você pergunta e nós respondemos, ok? Sempre que possível, eu respondo de acordo com aquilo que está no documento da igreja, no magistério da igreja, principalmente no catecismo da Igreja Católica. Agora, há perguntas que não têm uma resposta clara, objetiva por parte da igreja. Então, aí nós damos uma opinião, claro, tentando colocar a resposta baseada naquilo que a igreja nos ensina. Muito bem, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a realizar esse programa de maneira bastante eficaz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é que você pode encaminhar para nós a sua pergunta? Pode encaminhar pelo e-mail do programa, né? Pergunte e responderemos, @cançãonova.com, e pode usar também o telefone, que agora é WhatsApp. Pelo celular, você pode mandar a sua pergunta, ok? Coloque aí 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Eu penso que é a maneira hoje mais fácil até de você encaminhar a sua pergunta, ok? Muito bem, eu quero, antes de voltar aqui às perguntas, colocar aqui mostrar alguns livros, né? É muito comum as pessoas fazerem pergunta para mim sobre algumas passagens dos evangelhos. Então, eu escrevi esse livro, Passagens Difíceis dos 4 Evangelhos. Eu selecionei mais ou menos umas 120 perguntas que o povo faz. Professor, como é que eu entendo aquilo que Jesus disse? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Como é que eu entendo aquela passagem que Jesus diz? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Enfim, muitas passagens, né, do Novo Testamento, usando bons manuais, né, usando, por exemplo, a Catena Áurea, né, que é um ensinamento fantástico dos 4 evangelhos, né? Tudo com citações dos santos doutores da igreja, e outros manuais, né? Eu escrevi esse livro aqui, né? Um outro livro que eu escrevi também, porque sempre atendendo uma demanda, né? Muitas pessoas perguntam assim para mim: professor, eu me converti, eu quero aprofundar a minha fé, o que eu podia ler? Então eu fiz uma espécie de um resumo da nossa fé. Esta é a nossa fé. Eu até chamei de manual, né, da fé católica. O que basicamente um católico precisa saber? Claro que depois pode desenvolver mais coisas, né? Esse livro ajuda a compreender isso. Outra coisa que eu fiz também, que é pedido também das pessoas, estou escrevendo um curso bíblico em livros. Eu já tinha feito um curso bíblico em CDs, gravei 100 horas explicando, né, os 72 livros da Bíblia, mas muita gente começou a me pedir: professor, coloca isso também em forma de livro, eu gosto mais de ler, escrevendo. Então, está aí, ó, um primeiro volume, os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E aqui uma introdução sobre a Bíblia. Como ler a Bíblia, como é que a Bíblia foi escrita, como é que eu devo entender os gêneros literários, a interpretação da Bíblia é importante. Bom, depois, um segundo volume são os livros históricos. Livros históricos são aqueles livros que contam a história do povo judeu. Deus agiu no povo judeu, preparou um povo para desse povo nascer o Salvador. Então, aqui começa lá com o livro de Josué, dos Juízes, livro dos Reis, das Crônicas, Samuel, Macabeus, Esther, Judite, Tobias, etc. Né?
os livros históricos da Bíblia. Bom, depois temos os livros sapienciais, aqueles livros de sabedoria, que o povo judeu, nessa caminhada aí de 2000 anos, né, até Jesus Cristo, esse povo acumulou. Então, Jó, Salmos, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Provérbios, esses livros de sabedoria. Como entender esses livros, como interpretar esses livros. Bom, ainda sairão outros volumes, livros sobre os profetas, depois os livros sobre o Novo Testamento. Às vezes a gente faz aí, então, um curso bíblico em livro para quem gosta de estudar mais em livro, tá certo? Muito bem, vamos continuar aqui com as perguntas. Eu tenho agora aqui a pergunta do José Anchieta. Um símbolo em forma de foice. Gostaria de saber o significado. Anchieta, a foice e o martelo são símbolos do comunismo, que era o símbolo da revolução do proletariado. Naquele tempo, né, quando o comunismo aconteceu, né, lá por volta de 1917, a Revolução Russa, o símbolo ficou sendo a foice e o martelo. Então, a foice significa aí, basicamente, né, em termos de, vamos dizer assim, de ideologia, filosofia, significa a doutrina, a ideologia marxista comunista. Não identificar. É certo uma pessoa ser batizada 2 vezes, uma na Igreja Católica Brasileira e outra na Igreja Católica Romana, sem a presença de um casal de padrinhos, e se casar sem possuir nenhum sacramento da Igreja Católica? Bom, vamos por parte. Ninguém pode ser batizado 2 vezes. Tem 3 sacramentos que não podem ser repetidos: batismo, crisma e a ordem. Não pode ser repetido. Então, se a pessoa foi batizada validamente, ela não pode ser batizada de novo. Por quê? O que significa o batismo? O batismo significa você pertencer à igreja, entrar no corpo de Cristo. Olha, se você já entrou na igreja, você não pode entrar de novo, não tem sentido. Se você já entrou dentro de uma casa, você já está dentro da casa. Entendeu? Então, esse é o sentido. Há algumas denominações protestantes que a igreja reconhece o batismo como válido. Então, especialmente as comunidades protestantes mais antigas, os presbiterianos, os luteranos, alguns deles, o Código de Direito Canônico da igreja traz uma relação de batizados que a igreja considera válido. Porque o batismo pode ser ministrado até por um leigo, entende? Então, seguinte, se a pessoa foi batizada numa igreja em que o batismo foi válido, e ela vem para a Igreja Católica, ela não precisa ser batizada de novo. Se ela vem para a Igreja Católica e o pároco, tem dúvida se o batismo dela valeu ou não valeu, ele pode fazer o batismo sob condições. O que é o batismo sob condições? Ele vai batizar a pessoa, mas vai dizer: se você não é batizado, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, se a pessoa já foi batizada, aquilo aí não vai valer. Mas se ela não foi batizada, então aquilo aí passa a valer. Certo? Agora, outra coisa que você pergunta, se a pessoa pode ser batizada sem a presença do casal de padrinhos. A gente recomenda que haja o casal de padrinhos. Agora, se uma pessoa for batizada sem um casal de padrinhos, o batismo vale? Vale. Às vezes, por exemplo, a igreja recomenda que, por exemplo, qualquer pessoa possa batizar uma criança que esteja correndo risco de morte. Às vezes, uma criança que nasce com vida, mas está na iminência de morrer, por exemplo, no hospital, qualquer pessoa pode batizar essa criança. Pode pingar água na cabecinha dela, às vezes até com um algodãozinho molhando,
Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não tem padrinho, não tem nada. Depois, se por acaso essa criança não falecer, pode ir à igreja e o padre vai fazer a complementação do batismo, mas não vai batizar de novo, porque ela já foi batizada. Entendeu? E aí, a pergunta aqui também é essa: e se casar sem possuir nenhum sacramento da Igreja Católica? Bom, a Igreja exige, para que a pessoa possa casar na Igreja, no mínimo seja batizada. Se ela já foi batizada, ela já pertence à Igreja, então ela pode receber o sacramento do matrimônio na Igreja. Não pode receber o sacramento se ela não foi ainda batizada, sendo católica, certo? Pergunta do Rosário: os anjos são apenas mensageiros de Deus ou também podem ser nossos intercessores? Podem ser as duas coisas. Os anjos são mensageiros de Deus. A palavra anjo significa exatamente isso, mensageiro. Mas podem ser intercessores, claro. Nós rezamos a São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, né? São Rafael, São Gabriel, interceda diante de Deus por uma cura, por uma libertação. Claro que podemos sim, tá? Podemos pedir ao nosso anjo da guarda que leve a Jesus uma prece nossa? Podemos. Os anjos são mensageiros de Deus, estão em contato com Deus. Os santos faziam isso, né? Padre Pio pedia ao anjo dele que conversasse com o anjo de uma outra pessoa para uma determinada graça. Se os santos faziam isso, né? Quer dizer que a coisa é possível, né? Eu tenho aqui um livro, quero mostrar, sobre os anjos, né? Esse livro aqui, eu fiz um estudo do que os santos doutores da Igreja falaram sobre os anjos. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Jerônimo, os grandes santos da Igreja. E também, claro, o que fala a doutrina da Igreja, né? O que está no catecismo, o que está... E aqui tem uma coisa muito bonita nesse livro, que é o seguinte: 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos. Isso aqui é maravilhoso. Inclusive, uma catequese sobre o demônio, que o Papa João Paulo II faz, né? Tem gente por aí que não acredita no demônio. Leia essa catequese do Papa João Paulo II aqui, né? Mostra para a gente a realidade. Muito bem, pergunta outra pessoa que pede para não ser identificado. Não tem problema, a gente não identifica, tá certo? Como explicar ao meu marido que o demônio existe? Olha, acabei de falar, veio uma pergunta. Ele é católico, mas acha que as palavras da Bíblia são apenas metáforas. Bom, primeira coisa, você tem que dizer para o seu marido: você é católico? É. Se você é católico, meu amigo, você tem que acreditar no que a Igreja ensina. E a Igreja ensina que o demônio existe. Tanto assim que tem um rito do exorcismo oficial, aprovado pelo Papa, para expulsar o demônio que se apossou de uma pessoa. Então, se o seu marido é católico, você não pode duvidar dele. Ah, eu duvido. Então você não é católico. Sinto muito, mas você não é católico. Porque o católico é aquele que acredita naquilo que a Igreja ensina. Segundo, mostre para ele. Acabei de mostrar a você esse livro sobre os anjos, que eu falo também aqui dos anjos maus. E o Papa João Paulo II tem uma catequese inteira dele aqui sobre os anjos maus. Eu acho que essas coisas que você pode oferecer para ele ler, né? Se a pessoa não acredita na Igreja, não acredita no Papa, o que nós vamos fazer? Paciência, né? Reze por ele. Não identificar. O que pode uma mãe fazer por um filho batizado e crismado, mas que nega a Deus e está no vício da droga, cannabis e haxixe? Olha, essa pergunta não é só sua. Tem muita mãe vivendo esse drama. O filho, né, batizado, crismado, fez primeira comunhão, etc., mas entra na droga, e não é só droga, né? Entra no mundo do crime,
entra às vezes no mundo da pornografia, entra no mundo, não sei, da corrupção. O que você tem que fazer? Como mãe, primeira coisa é rezar. Rezar. Segunda coisa, conversar com seu filho. Dar o seu testemunho de mãe cristã. Meu filho, você foi batizado na igreja, você é cristão, você tem uma alma para salvar. Larga do vício. Entende? Agora, é uma luta que às vezes vai a vida inteira. E aí a gente lembra sempre de Santa Mônica, né? Mãe de Santo Agostinho. Santo Agostinho era um rapaz intelectual, mas ele era ateu. Inclusive ele foi maniqueísta, era uma heresia tremenda, foi 9 anos maniqueísta. Mas a mãe, não é, queria esse filho cristão, então rezou 20 anos pela conversão dele. Quando Santo Agostinho conta a história dela, né, no seu livro As Confissões, Santo Agostinho diz que ela entrava na capela todos os dias e pedia para Jesus, diante do sacrário, faça que meu filho seja um bom cristão. É só isso que ela pedia. Faça que ele seja batizado e seja um bom cristão. Não pedia mais nada, mas derramava ali as suas lágrimas. É interessante que Santo Agostinho dizia que as lágrimas que ela derramava era o sangue do coração destilado nos olhos em forma de lágrima. Olha que coisa interessante. Até poético, né? As lágrimas destiladas nos seus olhos era o sangue do coração, era o sangue de mãe, o sangue sofredor, coração sofredor, destilado nos olhos em forma de lágrima. O que aconteceu? Santo Agostinho se converteu. Mas essa mulher rezou 20 anos. Não desistiu. Se ela tivesse parado de rezar com 19 anos, será que Santo Agostinho se converteria? Não sei. Mas eu tenho certeza que Santa Mônica, se fosse preciso rezar mais 10 anos, ela rezava. Ou seja, uma mãe, um pai, pela conversão de um filho, tem que rezar a vida inteira por esse filho. Até que você, pai, mãe, até que você morra, você tem que continuar rezando. E pode ter certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Olha o que aconteceu com Santo Agostinho. Ela pedia apenas que ele seja um bom cristão. Mas o que aconteceu com Agostinho? Se tornou um bom cristão, foi batizado por Santo Ambrósio, se tornou padre, bispo, santo, doutor da igreja, um dos maiores filósofos e teólogos da história da igreja. Enfrentou pelo menos 4 heresias: maniqueísmo, arianismo, apolinarismo, novacionismo. Foi um homem que, porque aquela mulher rezou 20 anos pela conversão dele. É aquilo que Monsenhor Jonas gosta de dizer, né? Tudo pode ser mudado pela oração, desde que a gente não desista de rezar. Ah, mas por que Deus demora tanto para me atender? Não sei. É problema dele, não é nosso. O nosso é perseverar. Jesus fala perseverar. Conta aquela parábola, né, do cara que bateu na porta do outro à meia-noite pedindo pão, porque chegou a visita, o outro não quis atender. O que Jesus falou? Se esse que está precisando continuar batendo aí, o outro vai atender. Ou por bem ou por mal. Ou por bem ou por parar de ser incomodado. O que Jesus está dizendo com essa parábola? Faça isso com Deus. Pede de novo, pede outra vez, pede mais uma vez, pede sempre. Entendeu? Aí Deus, uma hora vai atender. Muito bem, outra pessoa que pede para não ser identificada. Não, já passei por essa aqui. Agora é do France, que pergunta o seguinte: gostaria de saber se está correto o padre oferecer o vinho consagrado no pequeno cálice a uma pessoa que está na missa. France, o padre pode fazer isso no caso da pessoa celíaco. Celíaco é aquela pessoa que ela tem alergia a glúten.
a trigo. Então o padre pode dar para ela um pouquinho de vinho. Ela comungou do mesmo jeito. Porque é importante repetir isso, viu? Quem comungou a hóstia, comungou plenamente. Corpo, sangue, alma, divindade. Quem comunga só o vinho, comungou corpo, sangue, alma, divindade. Por isso que não precisa distribuir as duas espécies na missa. Josiane, o que quer dizer nova ordem mundial? Bom, Josiane, pelo que a gente vê aí na mídia, né, a nova ordem mundial é uma tentativa de criar no mundo um governo mundial que seja dono do mundo e que crie um exército mundial, crie uma religião mundial, só que aí tem uma coisa, cada um vai ter que abrir mão da sua religião. Nós católicos temos que abrir mão da nossa fé para abraçar uma religião universal, um governo universal, um exército universal, né? Isso está caminhando. Não sabemos quando e onde ou se isso vai acontecer plenamente. Agora, certamente, isto vai ser uma provação para a igreja. Por quê? Porque nós não vamos abrir mão da nossa fé, né? Para aceitar uma religião que seja aí uma mistura, um sincretismo de muitas crenças. Isso a gente não vai aceitar, né? Ok. Evaldo, o que significa hoje no cristianismo, no sentido espiritual, as 12 tribos de Israel? O Evaldo, para nós, significa os 12 apóstolos. Por que o Cristo escolheu os 12 apóstolos? Porque eles sucedem as 12 tribos de Israel. Ou seja, Israel era a igreja do Antigo Testamento, que agora é substituída, né, pela igreja do Novo Testamento. E essa igreja é baseada nos apóstolos. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Então, o significado que tem das 12 tribos para nós hoje é a apostolicidade da igreja. Veja que quando morreu Judas, elegeram mais um para completar os 12. Não deixaram só 11, completaram 12. Né? Porque a igreja é apoiada exatamente aí nos 12 apóstolos. Esse é o sentido, né, no Novo Testamento. Tá? Milena, a igreja é dirigida pelo Papa, que é sucessor de Pedro, guiado pelo Espírito Santo. Ok. Como entender, então, os erros que, infelizmente, marcaram a história? Bom, Milena, os erros que marcaram a história são erros dos filhos da igreja. Não é porque um homem se tornou papa que imediatamente ele se torna santo. Não. Quando a gente fala o Santo Padre Francisco, não quer dizer que ele seja santo. Esse Santo Padre aí é um título meio honorífico. Ele só será declarado santo se a igreja canonizar. A igreja canonizou muitos papas, não sei, em torno de 50, 60 papas foram canonizados. Mas a igreja teve teve 266 papas. Então, é o seguinte, os erros são consequência das falhas humanas. Quando é que o Papa não erra? Só quando ele proclama um dogma de fé. Aí ele não erra. Aí é dogma que ele tem assistência do Espírito Santo e não pode errar. Ok? Agora, evidentemente, tudo que o Papa fala e escreve tem um peso muito grande, um peso de verdade. Agora, a verdade absoluta é quando ele proclama um dogma. Agora, os filhos da igreja, padres, mesmo nós leigos, bispos, cometeram erros. E veja que coisa interessante, os grandes hereges que surgiram na igreja foram padres e bispos. Lutero era padre, né? Ário era padre, que surgiu com o arianismo, negava a divindade de Jesus Cristo. Macedônio, que negava a divindade do Espírito Santo, era patriarca de Constantinopla.
Sérgio, que era patriarca, bispo de Constantinopla, negava que Jesus tivesse uma vontade humana. Apolinário, que negava a existência da alma em Jesus Cristo, era bispo de Laodiceia. Então, não é porque é bispo, porque é padre, que não pode errar. Cristo não tira a liberdade da pessoa, entende? Se a pessoa não tomar cuidado, não viver uma vida de oração, de fidelidade, de vigília, ela pode errar. Pode ser padre, pode ser bispo, pode ser cardeal, pode ser o que for. Entendeu? Então, agora, os pecados dos filhos da igreja não tiram a santidade da igreja. A pessoa da igreja com P maiúsculo, onde Cristo é a cabeça, o Espírito Santo é a alma, ela será sempre santa. Então, é aquilo, igreja santa formada de pecadores também. Vanêmia. Quais foram as mudanças feitas pelo Papa Francisco no missal romano? Na prática, o que mudará nas celebrações da Santa Missa? Ou vanêmia, eu não sei ainda essas mudanças, porque nós não temos ainda o missal romano com as suas modificações em português. Pelo menos eu ainda não conheço. Então, nós temos que esperar para saber se houve mudança, quais são as mudanças que poderá acontecer. Não sei dizer por hora. Meus amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.